Hoje falaremos sobre festa do Dia dos Mortos no México. É como se estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sempre serei eu e tu serás sempre tu. O que éramos antes um para o outro somos ainda. Aqueles que nos deixaram não estão ausentes, são invisíveis, têm seus olhos repletos de glória fixos em nossos repletos de lágrimas. Santo Agostinho. Em certas tradições espirituais, a morte é vista como uma libertação do sofrimento e das restrições da vida terrena. As pessoas evitam falar da morte como se isso as mantivesse escondidas de seus inevitáveis destinos. E até vemos o contraditório comportamento dos ateus, que afirmam não haver vida após a morte, mas que, porém, tremem ao simples ditar da palavra. Se nada existe depois, então quem parte é como um apagar, nada sentirão e por conseguinte nada lhes será cobrado. Enquanto nós brasileiros choramos nossos mortos, o povo mexicano comemora o Dia dos Mortos com festejo e alegrias, enquanto nos choramos as perdas, o afastamento, distanciamento e a saudade, os mexicanos comemoram os ganhos, o retorno do morto a um mundo melhor, para perto de Deus, para longe das mazelas da terra. Para a cultura mexicana, os mortos não morreram totalmente, mas continuam vivos nas tradições populares. O Dia dos Mortos é uma festa colorida, celebrada com alegria irônica, com oferendas de comidas, flores, bebidas alcoólicas, incenso, velas. A festa é celebrada de maneira muito especial e única, nos dias 0, 1 e 2 de novembro, conservando tradições regionais próprias das culturas tradicionais de cada lugar e família, que têm origem nas memórias indígenas. Nesta data se recordam e se homenageiam todos os entes queridos que passaram para outra vida. É uma devoção que mistura o sagrado e o profano, o medo e a ironia. No Dia dos Mortos, a morte é ridicularizada em charges, caveiras de açúcar com nomes: pão dos mortos, pão em forma de osso polvilhado com açúcar, músicas, bebidas alcoólicas, entre muitas outras formas. A celebração varia de região para região, mas tem uma estrutura parecida. Em todas as partes do território mexicano é uma festa popular, onde o povo se diverte de maneira irônica com a morte. É uma festa muito colorida, celebrada com uma alegria irônica, com oferendas de comidas, flores, bebidas alcoólicas, incenso, velas. A celebração do Dia dos Mortos pode ser feita nos túmulos dos cemitérios ou nos altares aos mortos nas casas. Não podem faltar as caveiras sorridentes de açúcar com o nome das pessoas, o pão do morto, as bandeirinhas de papel colorido que decoram ruas e cemitérios. Como afirma Otávio Paz, o mexicano está familiarizado com a morte, brinca com ela, acaricia-a, dorme com ela, comemora-a. Em quase todos os povos, culturas e religiões, encontramos a ideia da vida após a morte, a crença da passagem para um lugar além desta vida, que pode ser alcançado no final da existência terrena e temporária. No México, a diferença está na forma como se vê, se enfrenta e se vive a passagem deste mundo para o outro, a maneira festiva como são lembrados e recordados os falecidos, com um jeito próprio de brincar com a morte, de forma festiva, original e irônica. Nesse país, todas as pessoas vivem o sentimento de homenagear os mortos, e, mesmo que grande parte da população não conheça as origens da celebração, passou a ser uma das festas mais tradicionais e populares do calendário mexicano.
Não é por acaso que a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2003, reconheceu a celebração do Dia dos Mortos, na cultura mexicana, como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. A Igreja Católica oferece missas especiais para os defuntos. Os cemitérios recebem visitantes das pessoas que levam flores e velas. No cinema encontramos filmes próprios para esta ocasião. As rádios tocam músicas e lendas especiais pelo Dia dos Mortos. A imprensa publica as tradicionais caveiras literárias. As famílias fazem em casa altares dos mortos, sem esquecer que as crianças pedem aos adultos sua caveira de açúcar. Estas manifestações culturais mostram que a vida é a morte e que a morte é a vida. Em outras palavras, no México neste dia, quem pensa a morte, celebra e pensa também a vida. Os altares de oferendas aos mortos são preparados nas casas das famílias e podem variar de região para região, mas com uma estrutura parecida. Eles iluminam a memória dos familiares e amigos que os falecidos deixaram. No altar se colocam as fotografias dos familiares e amigos falecidos com velas para cada alma, as flores sempre ocupando um lugar especial representando a brevidade da vida. O altar aos mortos é um dos ritos de mais populares. Este rito não é pensado com saudade ou nostalgia do ente querido que morreu, mas sempre transcorre num âmbito de alegria em que se misturam música com a ironia. Os cemitérios são visitados, principalmente no dia 2 de novembro de cada ano, Dia dos Mortos. Aí se fazem grandes festas, inclusive com o consumo de álcool, bebida tanto para os mortos, quanto para os vivos. Os túmulos são adornados com papéis picados coloridos, flores e muitas homenagens que vão desde respeitosas velas a todo tipo de souvenir e decoração típica da festa, seja ela respeitosa ou totalmente satírica. Também os túmulos são limpos e arrumados nos dias que antecedem o Dia dos Mortos. Este dia servem para serem usados na festa familiar com os mortos, que pode até assustar aos mais conservadores. Costuma-se visitar o cemitério e levar cestas para fazer piquenique, tequila para brindar pelos que partiram e até bandas de música típica mexicana como o mariachi que cantam homenageando os mortos e satirizando a morte. Algumas pessoas costumam deixar bebidas alcoólicas no panteão. Elas acreditam que pela noite os mortos podem sair dos túmulos e beber tequila ou outras bebidas, junto com a comida que lhes foi ofertada pelos familiares. O Dia dos Mortos é um dia de festa e prazer, por isso é fundamental a música, a comida, as flores, as bebidas para alegrar essa data dos que partiram para outra vida. Enfim, no Dia dos Mortos as pessoas levam a refeição para os mortos, onde pode-se passar o dia lavando os túmulos e decorando-os com muitas flores. Lá se reza, se chora, se canta e, eventualmente, se embriagam, porque, afinal a morte é um fenômeno inseparável da vida. A melhor forma de enfrentar a morte é rir e brincar com ela como parte da vida. A morte dá sentido à vida no México, porém a vida tem dificuldades para aceitar e compreender a morte, mesmo sabendo que cada dia que passa vivemos e morremos um pouco. Cada instante se vive e se morre. Todo mundo sabe que esse caminho é inevitável. É normal que para muitas pessoas ao ver o processo de envelhecer é de que o ser humano, rejeitando a morte como rejeita, recusando-a com todas as suas forças, tende a rejeitar também a velhice. Sabemos que a velhice e a morte estão inscritas na herança genética humana e que são coisas normais e naturais, porque uma e outra são universais e não sofrem qualquer exceção entre os mortais.
Enfim, nesta data as pessoas levam a refeição para os mortos, onde pode-se passar o dia lavando os túmulos e decorando-os com muitas flores. Lá se reza, se chora de saudade, se canta e, eventualmente, se embriaga, porque, afinal, a morte é um fenômeno inseparável da vida. A melhor forma de enfrentar a morte é rir e brincar com ela como parte da vida. A celebração é vivida de uma maneira totalmente original, diferente da visão do pensamento da modernidade, que criou o mito da vida e da eterna juventude. Para o mexicano, a morte não é vista como um choque, como um sentimento traumático, como um vazio total. A celebração é vivida de uma maneira totalmente original, diferente da visão do pensamento da modernidade, que criou o mito da vida e da eterna juventude. Para o mexicano, a morte não é vista como um choque, como um sentimento traumático, como um vazio total. O horror da morte é a emoção, o sentimento ou a consciência da perda de sua individualidade. A consciência, enfim, de um vazio, de um nada, que se abre onde havia plenitude individual, ou seja, consciência traumática. Emoção e o choque, de dor, de terror ou horror. Sentimento que é de uma ruptura, de um mal, de um desastre, isto é, sentimento traumático, mas não para os mexicanos. Para esse povo, lamentar os mortos era desrespeitoso, pois a morte era considerada parte integrante do ciclo da vida e as pessoas falecidas como membros da comunidade. Talvez por isso, na cultura popular mexicana se brinca e se diverte com a morte, fazendo com que o sentimento que poderia ser de dor, saudade e tristeza pela perda de um ente querido, se transforme em ironia e deboche. Como a dizer, a morte não nos venceu. É bom lembrar que o filme de animação musical Viva, a Vida é uma Festa apresenta muito bem a celebração da festa do Dia dos Mortos no México. Vida e morte se apoiam e se complementam. Se agora estamos vivos, por semelhança e analogia, viemos de alguma outra forma de vida e nos dirigimos para um outro aspecto da vida também. Por que fazer sofrer a humanidade com esse terrível instinto de supervivência? Por que dar lugar no sentimento e na razão a algo que não existe? Interessante mesmo seria converter esse desejo de supervivência em uma clara consciência da imortalidade, fazendo com que cada minuto da nossa existência tenha o valor de um passo à frente, de uma experiência útil para sempre, de uma união constante com quem vai pelos mesmos caminhos que nós. É possível que assim cessem de uma vez as intermináveis discussões sobre a vida e a morte para podermos em troca estarmos acordados e ativos tanto na vida como na morte, tanto de um lado como de outro de uma porta que se torna cada vez menos tenebrosa e temível, como é a porta da nossa casa, para entrar e sair. Um texto de Rubem Alves. Dizem as Escrituras Sagradas: para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. A morte e a vida não são contrárias. São irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica obstetrícia, a morrenterapia, o cuidado com os que estão morrendo. A missão da morrenterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir. Cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercada de amigos, longe de UTIs. Já encontrei a padroeira para essa nova especialidade, a Pietà de Michelangelo,
com o Cristo morto nos seus braços. Nos braços daquela mãe o morrer deixa de causar medo. Agora, um poema de Wilson Costa sobre a morte. Esta é a memória que reage aos tempos. Enquanto se escreve na pele, a dor não subsiste. Enquanto se imprime no mundo a nossa marca, há ganhos, perdas, tribulações e triunfos, podemos sublimar. A melancolia e a loucura vivem num paraíso sob as cobertas. A autoconsciência adoçada pode sufocar sob o excesso de açúcar, doce demais para engolir. Há uma ilusão entre suas visões, você, um animal azul que treme silenciosamente diante da morte. O sorriso pálido de quem se auto-sacrifica sobre o altar negro, em busca da felicidade, é a fênix que fenece. O teu sorriso no escuro, triste e magoado tal qual um ser sem vida. Tal qual uma criança que brinca com os seus dedos em busca dos anéis de vidro. Uma alma que empalidece durante o sono, sente que perdeu a vida. Uma chuva que pensa ser tempestade. Uma chama que salta de sua língua maltratada. Uma mariposa noturna que queimada na luz. A flauta de açúcar encanta a morte, toca distante e a vida dança ao lado da criança distraída. Um anjo toca a campainha, e os seus olhos cegos me olham diretamente nos olhos. O que o levou a ficar parado na minha porta? Trouxe notícias dos meus ancestrais? Pergunto. Um anjo não anunciado silencia, traz-me os dedos repletos de cristais do tempo. Impressões digitais suas. Do infinito, da eternidade. Registradas nos meus dedos. Queridos e queridas, espero que estejam bem. Peço por gentileza, peço que deixem os seus likes e compartilhem os vídeos do canal da Jardim da Luz. Um abraço a todos, e fiquem